Muito boa tarde para você que já está aí ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Mais uma semana se iniciando e no ar, mais uma vez, o nosso canal informativo. Informação sempre com muita qualidade, credibilidade e conteúdo. Entretenimento, prestação de serviços, trazendo para vocês grandes empresas, profissionais renomados, especialistas debatendo assuntos muito interessantes e convidados e convidadas especiais ao vivo nos nossos estúdios. Recebemos a Cíntia Monteiro, representante comercial da Tuanzi Restaurações Prediais. Já que o nosso assunto, a pauta de hoje é sobre restaurações de condomínios, seja residenciais, comerciais, a gente vai entender um pouco mais essa mão de obra especializada, que é tão importante para poder levar para você, para o seu condomínio, o que há de melhor, o que há de mais seguro em termos de qualidade de serviço prestado, direcionado a restaurações prediais. Tudo isso você acompanha a partir de agora nesse nosso bate-papo ao vivo, mais uma edição do Podcast Executivo. 15 horas, 2 minutinhos, chegando na sua tela, você aí do outro lado acompanhando, sempre se informando com o que há de melhor em informação, em conteúdo informativo, eu diria, sempre com a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Dúvidas? Vocês sempre podem participar dentro desse contexto. Se vocês quiserem perguntar, sintam-se à vontade. Traga a sua pergunta, o seu boa tarde, a sua dúvida, porque a nossa convidada de hoje, Cíntia Monteiro, representante comercial da Tuanzi, vai trazer pra gente também aí, vai nos ajudar a entender melhor sobre esse mercado que é mais direcionado. E é claro que a gente conhece, juntinho com a Cíntia também, a Tuanzi Restaurações Prediais, que é essa empresa que se destaca dentro desse conceito, desse tema de hoje, levando para vocês muita informação importante. Muito boa tarde, Cíntia, tudo bem contigo? Boa tarde, Luciano, tudo bem? Obrigado pela sua participação aqui, de estar conosco, trazendo um pouquinho da sua experiência dentro dessa área, desse contexto que é importante também, né? Ah, com certeza, né? A restauração predial é super importante para valorizar o patrimônio, né? Trazer, levar, né, um pouquinho dessa sua expertise nesse nosso bate-papo de hoje. Como é que a Cíntia Monteiro, na verdade, chega dentro desse contexto, desse mercado direcionado à área de restaurações prediais? Você já vivenciava, né, um pouquinho desse segmento, dessa área, ou as coisas foram acontecendo e de repente você foi conhecendo e foi gostando? Como é que as coisas foram acontecendo aí na sua vida? Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, né? Lidar com pessoas, conversar, com vendas. Eu sempre me identifiquei com isso, desde bem cedo. Mas eu não me formei nisso. Eu me formei em ciências contábeis, sou contadora, mas trabalhei há alguns anos com contabilidade. Mas depois eu comecei a me interessar pela área comercial, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante, me identifico. Gosta de lidar com as pessoas, isso. Essa coisa do contato. Gosto de conversar, de entender a necessidade da pessoa, legal, né? Para poder levar o que a pessoa está precisando, né? Então eu me interessei por isso. E surgiu a oportunidade de entrar na Tuanzi. Para mim era algo novo, né, algo diferente, porque restauração... Totalmente, né? Restauração predial nem todo mundo sabe. Tem gente que nem sabe que existe. É muito específico também. Né? Quando fala corretor de imóveis, todo mundo sabe o que é. Né? Agora, você trabalhar na área comercial de uma empresa que trabalha com restauração predial... muita gente fala, não sei o que é isso. O que exatamente inclui, né? O que é. É isso mesmo. Então, isso foi diferente, mas eu me interessei. Eu achei bem legal, bem complexo. Algo novo. Você, eu diria, encarou como um desafio. Sim. Falou, não, é um desafio para mim. É um desafio, porque é algo diferente.
É quando você vai trabalhar em algum lugar que tem alguém que já trabalhou, a pessoa vai te falar, é assim, né? Mas no meu caso, ninguém tinha como falar. Nem dado uma dica, um toque, nada. Não tinha nada. Foi tudo muito novo. Tudo mesmo. novo. E eu gostei bastante. Então eu fui criando formas, maneiras para entender como que ia ser essa abordagem e fui conseguindo me adaptar e hoje eu gosto bastante. Quer dizer, mudou um pouquinho a sua vida aí. De um Mudou. segmento como uma contadora, É. você formado em ciências contábeis, saiu completamente aí daquela estrada que levava esse lado contábil e foi para restauração predial, muita coisa nova. Agora, o que é legal disso para você também foi adquirir esta experiência e conhecer um outro tipo de mercado, foi agregando muito para você também como pessoa, como profissional? Foi, bastante. Como profissional e como pessoa, porque nessa abordagem que tem em restauração predial, você conversa muito com síndicos, né? Às vezes síndicos, subsíndicos, Sim. conselheiros, e são pessoas mais maduras, e eles acabam trazendo experiência de vida, né? Então, e eles acabam, às vezes, conversando sobre o contexto ali, como que é dentro do prédio, como que funciona. Então, você vai vendo, assim, às vezes, de regiões para regiões, as pessoas agem de uma forma. Muda, né? De idades, agem de outra forma. E aí, você vai conhecendo mais o ser humano. Porque lida com muitas pessoas. Eu diria que não deixaria de ser uma área, um segmento que dificilmente você encontra uma rotina. Não tem rotina ali. Não tem. Sempre tem novidade. Sempre tem novidade. Porque pessoas são diferentes, né? Exato. E pessoas são diferentes e ninguém é igual a ninguém. Então, cada tratamento, cada abordagem, cada negociação que eu faço é de uma forma, né? É de um jeito. Tem pessoas... Teve um síndico, por exemplo, que toda vez que ele queria falar alguma coisa, ele me chamava para ir até lá. Então, ele não falava pelo telefone, Sim. ele não mandava mensagem, e-mail, nada. Ele me chamava para ir até lá. Então, qualquer coisa que ele quisesse falar, eu ia até lá. Não pra tinha conversar. como contatar ali? Ele não... Tinha que ser tete a tete, Tete a pessoalmente. tete. Ele não se sentia à vontade. E quando chegava lá, às vezes era coisas que dava para resolver pelo telefone. Mas como é o perfil, né, da pessoa, então eu procuro entender o perfil daquela pessoa, né? Já tem uns que só gosta de mandar áudio. Não gosta de escrever. Não gosta de escrever, só áudio. Tem outros que querem ligar, outros querem mandar por e-mail. Cada um tem um estilo muito pessoal, né? Então não fica aquela coisa engessada. E tem, né, esse agregar, é como se fosse um network ali de conhecimento, de compartilhamento de informações e conhecimento também. E isso também é interessante, porque tudo isso que você observa em situações diferentes, em locais diferentes, em condomínios diferentes, vai te agregando experiência também. Uma curiosidade minha, muda muito quando você fala aí, de repente, restauração predial, quando a gente fala do segmento residencial e do segmento comercial, é muito diferente de um para o outro ou não? Não, é praticamente a mesma coisa. Ou não, tem diferença? Tem diferença, sim. Tem diferença na execução do serviço, né? Porque, às vezes, o prédio que é residencial, tem uns que permite que trabalhe de final de semana. Tem umas regras, né? Já o prédio comercial, eles já não gostam muito, né? É só durante a semana, não quer... Porque o prédio fica fechado, né? O prédio fica fechado, às vezes não vai Eles abrir, não querem. não tem porteiro, não tem ninguém ali no prédio. Então, eles não vão, sabe, chamar o porteiro e trabalhar pra ficar só lá nesse dia só para poder ter o serviço. Já moradia não, né? Moradia as pessoas já moram lá. Sempre vai ter gente. Sempre vai ter pessoas. Mas pode fazer serviço, normalmente, quando a gente fala de restauração predial, nesses condomínios residenciais, pode acontecer o serviço também de final de semana? Quando o prédio libera, pode acontecer sim. É relativo. Tem prédio que até prefere, que vai... Às vezes não no domingo, mas no sábado... ou feriado, tem alguns que liberam. Eles vem, trabalha, já estão aqui, né? Já vai dando andamento, vai indo mais rápido. Tem alguns que não, mas tem alguns que preferem sim.
Cíntia Monteiro, representante comercial da Tuanzi Restaurações Prediais, nosso bate-papo de hoje, aliás, de agorinha, que é sobre restaurações prediais. E o seu condomínio aí, tá precisando de uma restauração, seja ele comercial ou residencial? Então, fica ligadinho nesse nosso bate-papo. A Cíntia está trazendo um pouco aí dessa experiência, a gente vai entender também um pouco mais sobre esse mercado. Quer participar com a gente? Sinta-se à vontade. Obrigado sempre pelo carinho de vocês aí, pela audiência. Traga o seu boa tarde ou sua pergunta e a Cíntia ajuda a gente aí quando se fala em restaurações prediais. E a gente vai conhecer um pouquinho também da Tuanzi, que é onde a Cíntia representa nesse bate-papo de hoje. A Tuanzi Restaurações Prediais. Quanto tempo tem a Tuanzi já no mercado? A Tuanzi tem 10 anos. 10 anos já de experiência e de vivência. 10 anos. Como que nasce a Tuanzi, na verdade? A Tuanzi foi assim, a Tuanzi ela foi fundada pelo Cassiano Souza, né? Que é o diretor. Que é o diretor, é o sócio-diretor. Tá. E ele, na verdade, ele começou como ajudante, né? Quando era mais jovem. Era um profissional que atuava ali. Como ajudante. Ajudante de pintor ainda, nem era pintor. Ajudante de pintor. E aí depois ele foi aprendendo, foi pegando, começou a trabalhar como pintor já tinha mais experiência. Começou a trabalhar descendo nos prédios, virou cordeiro, né? Cordeiro que fala? Isso. Quando alguém ouve falar de cordeiro nessa área, né, de restaurações prediais, o que significa? É que ele desce na corda. É aquele profissional que desce na corda. Na altura. Ele é o cordeiro. É o cordeiro. Que tem que ter muita coragem. Tem. Eu não tenho. Então. E não é qualquer um que tem, né? Além da aptidão, a formação, tem que ter o certificado. Não é qualquer pessoa que pode subir também, né? Para fazer um serviço desse. Isso é importante também. Até o Cassiano ele comentou que quando ele começou, ele ficou meio tremendo, né? Deu uma tremida. Imagina, lá. A primeira vez? E foi indo. E ele trabalhava com isso. Mas ele disse que em um momento, não sei como, ele também não sabe explicar, alguém indicou ele para alguma administradora de um condomínio. Tá. E essa administradora ligou para ele e falou que tinha um prédio para ele fazer um orçamento. Sendo ele profissional, ele achou estranho, né? Como que eu vou fazer? Mas ele foi para ver o que era. Quando chegou lá, ele viu um prédio, né? Ele conta que é um prédio de 10 andares. Alto. Ele falou, bom, vou, né, ver aqui. Mediu lá com a trena que ele tinha. E pesquisou, se informou como queria fazer o orçamento. Fez o orçamento e passou. Né? E aí ele mesmo fez o orçamento todo ali. Né? Tentando e depois começou a negociar com esse condomínio, mas aí ele pensou, bom, para eu fechar com esse condomínio, eu não posso mais ser um profissional apenas. Eu tenho que abrir uma empresa. Sim, não dá para ser como pessoa física, né? Tem que ter uma empresa. E foi onde ele... Onde instalou a ideia de puxa, eu vou montar a minha empresa. Quer dizer, já tinha experiência e ali foi se especializando muito mais. Aí foi se especializando, né? Fazendo curso. E há 10 anos depois, hoje, uma empresa de destaque, que é a Tuanzi Restaurações Prediais, que tem aí como um dos seus grandes gestores, né, o Cassiano Souza, como você comentou, já com muita experiência. E hoje, com quantos colaboradores, mais ou menos, já a empresa? Há uns 30, bastante mais ou gente, menos. Né? Quer dizer, foi se fortificando ali, criando um alicerce forte e hoje fazendo a diferença. O atendimento, quando a gente fala da Tuanzi, seria um dos pontos fortes que vocês hoje oferecem para os clientes? Fortíssimos. Por que você considera isso? Porque, assim, por mais que seja uma empresa, assim, um ramo de empresa, né, que não é muito conhecido, quando os síndicos, né, eles começam a pesquisar, eles acabam encontrando bastante empresas. Quando você entra... Tem muitas opções hoje no mercado. Essa é a verdade. E aí você encontra empresas e você encontra também profissionais. Como no caso do Cassiano, quando ligaram para ele. Que foi aquela primeira vez que aconteceu tudo. Exato. Ele não tinha uma empresa, era um profissional da área. Alguém indicou, né? Então, porque assim, tudo, como
toda a área. Se Sim. você procura uma empresa, procura uma loja, um comércio, e você é mal atendido, você já não quer ficar, você não quer nem Nunca comprar. mais, né? É. Não volta mais. Então, eu diria que assim, o atendimento é algo lá que tem que ser, para nós, tem que ser 100%, né? Mas assim, claro que não é só atendimento. Assim, num contexto geral, 50% atendimento, 50% tem que ser execução do serviço, né? Porque ele tem que ficar satisfeito desde do atendimento, no início do serviço, durante e depois também, né? Tem que ter um pré e um pós. Tem que ser E tem que completo. ser muito bem. Não Verdade. é só antes, né? Para vender o serviço. Mas depois que vendeu, depois que fez, né? Que realizou, também está acompanhando. Tá tudo bem, tá tudo ok, precisa de alguma coisa. Verdade. Esse suporte é importante, né? Porque o depois, nós damos uma garantia de 5 anos, né? Então, durante 5 anos nos serviços. É que assim, essa garantia, ela inclui o quê? Infiltração, né? Infiltração, às vezes é tinta desplacando, né? Ela não vai incluir, por exemplo, uma pichação, né? Entendi, que é algo que não tem a ver com o que foi não tem nada a ver com o que foi feito. executado. Perfeito. Então, por isso que tem que dar esse suporte depois também, né? Então, você tem que estar sempre procurando atender e a gente, como é muito tempo que você acaba mantendo contato, em muitos casos, eu, por exemplo, acabo fazendo amizade, né? Então, tem síndicos que eu já tenho o contato, eu converso. Sim, porque cria, né, aquele vínculo, aquela amizade, né, não só profissionalmente, porque o cliente, ele passa a se tornar um amigo. Sim. Principalmente quando você efetua, que você realiza um bom trabalho. Né? É automático, não tem como não acontecer isso. E aí no Dia dos Pais, às vezes eu sei que ele tem filhos, eu dou Feliz Dia dos Pais. Eu sei que é mãe, uma síndica mulher é mãe, eu sempre procuro dar Feliz Dia das Mães, Feliz Páscoa, né? Tem esse cuidado, na verdade, dessa proximidade, do acolhimento, mesmo entre empresa, né, e condomínio, isso é legal, né? E aí eu acabo ficando mais próxima da pessoa, né? Porque assim, por mais que eu tô na área comercial, mas eu procuro ver que para mim não é só eu vou lá fazer o serviço, quero fechar isso aqui, porque a pessoa que está procurando, ela quer um resultado. Sem dúvida. Né? Então, assim, normalmente tem prédios que ficam às vezes 15 anos sem fazer nada no prédio. Então, aí quando eles vão fazer, eles ficam ali juntando dinheiro, né, arrecadando. E o ruim é que também aí começa a aparecer um monte de problemas, porque vai acumulando. Isso né? não é bom. A gente vai né? entender também, depois eu acho que é até legal você dar uma dica que eu vou te perguntar, justamente nesse detalhe da manutenção preventiva e não a corretiva. Então tem as suas vantagens, né? E aí eu vou pedir para você trazer na sua experiência o que você observa, o que o pessoal, né, realmente contrata, e aí traz como dicas também, que é bacana. Restaurações Prediais, nosso bate-papo de hoje aqui nessa edição do Podcast Executivo, seu canal de informação, num bate-papo hoje com Cíntia Monteiro, representante comercial da Atuanze Restaurações Prediais, que é o nosso tema de hoje. E você tem alguma dúvida, quer participar? Deixa o seu alô com a gente aqui. Dando continuidade, a gente estava falando do grande diferencial em relação ao atendimento. E a equipe? E os profissionais que compõem esse time, essa família da Atuanze, também faz a diferença? Fazem. Todos eles são uniformizados, né? São identificados. Eles usam também os EPIs, né? Importantíssimo. Porque tem que utilizar todos os EPIs, equipamento de segurança, trava-queda. Eles, antes deles descerem, eles testam. Né? Então tem que testar para ver se está tudo certinho, está bem posicionado, está bem preso. A segurança, né? Acima de tudo. Até a corda tem que estar bem colocada, bem amarrada. Então eles verificam tudo isso, né? Quando chega no prédio, procura se identificar, né? Que vai estar trabalhando. Sempre tem cada equipe que trabalha em cada condomínio
tem um que é o responsável, Sim. né? Então, esse responsável, toda vez que precisa falar com síndico, zelador, ou até mesmo morador, procura perguntar para ele, né? Entendi. Para não ficar cada um qualquer pessoa. Então sempre tem uma pessoa responsável. Responsável, que responde mais, que tem um desenvolvimento para explicar melhor, né? Além dessa pessoa, também tem um supervisor, mas é sempre bom ter um lá dentro que vai estar sempre à frente para atender as necessidades que está precisando ali naquele momento, né? Legal. No andamento do serviço. Então, quando você traz um pouquinho desse bate-papo, é legal. O pessoal que está acompanhando a gente aí do outro lado da tela está tendo uma visão um pouco mais ampla de algumas imagens que a gente vai mostrando para que vocês tenham também aí uma ideia um pouco mais ampla em relação a restaurações prediais, porque às vezes foi o que você falou. Mas o que é exatamente uma restauração predial? Na verdade, engloba, né, vários tipos de serviços que a gente vai trazer aqui, a gente vai falar um pouquinho para vocês entenderem melhor. Eu acho que isso é legal também. Bom, dando continuidade o nosso bate-papo na pauta sobre aí as restaurações de condomínios, que é legal a gente entender, tanto aí residencial como comercial, sobre missão, visão, valores, o que a empresa traz como pontos importantes, no seu modo de ver? Olha, a missão é satisfazer a expectativa do cliente. Então é nunca aquele, nossa, gostou? Não foi muito mais além. É mais ou menos isso. Exatamente. Né? É satisfazer a expectativa dele, né? Porque, como eu havia dito, ele fica ali às vezes 3, 4 anos juntando dinheiro para faz um rateio, né? E a pessoa fica contando com aquilo, né? Não é barato, né? Ela fica contando porque é uma coisa que ela vai fazer e vai demorar anos para fazer depois. Então a nossa missão é essa, satisfazer a expectativa do cliente, né? O cliente tem que ficar satisfeito, né? Eu gostei, ficou bem feito, né? Pedi para vocês fazerem ali, vocês fizeram, pedi para fazer um retoque ali a mais, vocês fizeram. Então essa é a missão. A nossa visão é estar entre as empresas mais procuradas no mercado, né? E como que uma das formas dos que isso pontos acontece, que você acha que é importante, que é muito forte, com indicação, né? Porque assim, tem vários meios de você divulgar uma marca. Só que a indicação é praticamente assim, 50% de um novo serviço, né? Porque às vezes assim, a Tuanzi trabalhou no teu prédio e aí o teu vizinho do outro prédio vai fazer. Então ele pergunta, você gostou? Gostei. Então eu vou mostrar para os moradores que esse aqui ficou bom. Legal. Então a gente vai dar prioridade para ele. Como acontece do vizinho ver já, né? O prédio, a fachada, fala, poxa, o teu prédio tá bonito, restauraram, mas quem foi que fez? Eu achei bem legal. Também tem isso. Exato. É o resultado de um trabalho bem feito. Então eu acho que isso daí quando você satisfaz a expectativa do cliente, ele indica. Esse é o resultado de um trabalho bem realizado. A gente só consegue conquistar isso quando tem um serviço muito bem feito. E aí é automático, eu acho, né? É natural. É natural. A pessoa não vai falar porque tá forçando a barra. Não, você acaba falando, às vezes você tá entre os familiares, né? E aí tem alguém lá, um tio, um primo, vai pintar meu prédio. Faz com essa empresa aqui, porque no meu prédio ficou bem feito, eu gostei, vou dar o telefone. Liga e já fala com fulano. Não é assim quando a gente... Já tem até o contato, né? Já tem até o contato da pessoa. Então, dessa forma, você vai atendendo a necessidade e vai crescendo também, né? Vai entrando aí no olhar de muitas e muitas outras pessoas que vão conhecendo de pertinho o trabalho diferenciado, né, que a empresa oferece. Eu acho que isso é legal. A gente estava falando rapidamente sobre esse detalhe da segurança, né, principalmente quando se tem a restauração predial, em muitos dos pontos, você tem que subir, correr para cima, para baixo, nos prédios, nessas áreas externas, e é um serviço de alta periculosidade. Então, se você também que é morador do condomínio e vê ou contrataram uma determinada empresa, foi o que a Cíntia comentou aqui, que é o que a
A Tuanzi oferece todo o suporte, os EPIs, equipamentos. Então vocês têm que verificar isso também. Também pode chamar atenção. Se tem alguma coisa errada, vocês têm que chegar e falar, não está com o equipamento, não tem. Tem que chamar, puxar a orelha, porque não pode ser assim. É segurança. Né? Então isso é importante, principalmente na hora de analisar uma empresa que o seu condomínio vai contratar. Então tá aí uma dica também importante de segurança. A Tuanzi, falando de abrangência, área de atuação, é grande, é só São Paulo? Como é que é? Aonde a gente pode encontrar os serviços da Tuanzi hoje? Olha, nós trabalhamos em todo o Grande ABC, Grande São Paulo, capital e também no litoral. Litoral também? Litoral também. Então nós já atendemos prédios lá também. Litoral é diferente? Quando você fala do ABC, São Paulo, em termos de produto que vai ser aplicado, porque tem essa coisa da maresias. Muda ou não? Não tem nada a ver? Na verdade, a maioria dos condomínios lá todos são cerâmicas. A maioria são cerâmicas. Tem também aqueles que são alvenaria, né? Mas a maioria é tudo cerâmica. Acho que eles já sabem, já tem essa questão da maresia. Nesse detalhe, né? Então já busca aquele produto que é muito mais resistente também. E aí a Tuanzi também atua nesse ponto em relação a esse tipo de produto, que é a cerâmica. Já é diferente. Cerâmica também é conhecida como pastilha. Isto. Né? Pastilha. Tem aquelas também que são as lajotas. São aquelas mais compridas, né? Então nós fazemos a reposição de cerâmica. Então às vezes o prédio está começando a cair. Começa a cair, que é perigoso. Não pode ficar daquela forma. Então eles acabam contatando a gente. Vamos até lá, aí é feita uma percussão, né? Tem que ser feita uma percussão em todo o prédio, porque tem aquelas cerâmicas que visualmente já dá pra ver que vai cair. Às vezes tá isso fofa. É perigosíssimo, né? Porque se cai em alguém, de lá de cima até chegar embaixo, ela já tá muito pesada. E você imagina a responsabilidade, né, lá do condomínio e principalmente do síndico, porque o síndico ele responde. Né, civil e juridicamente ali, né, criminalmente por algo que possa vir a acontecer. Então todo mundo tem que estar de olho, o morador e o síndico principalmente. Por isso que é importante, que é o que a gente vai falar aqui da manutenção, para evitar essa coisa de ser a corretiva que já aconteceu. Vamos fazer a preventiva, que já evita todos esses problemas. Bem melhor, né? Muito bem, evita muita dor de cabeça e um custo maior, porque acredito eu que acaba saindo mais caro, né? A gente vai entender isso também. Abrangência, então, ABC, São Paulo, Grande São Paulo, até litoral. Áreas de atuação. Hoje vocês atendem condomínios residenciais e comerciais? Sim. Pequeno, médio, grande, independente? Independente. Tem condomínio que às vezes são 3 andares, né? Tem aqueles que são 10, 15 andares. Né? E tem aqueles também que é 25 andares. Já fizemos também, 23 andares. E aqueles que tem várias torres num único condomínio, também tem isso. Tem uns que é 3 torres, então tem várias situações, né? Tem condomínios que às vezes é 8 torres, então... É muito grande, né? E quando normalmente vocês atendem um condomínio desse, praticamente vocês atendem todas as torres dentro daquele condomínio? Todas. Quando vai fazer uma, faz todas. Nunca teve alguém que fez uma torre só, né? Eles fazem todas as torres de uma vez. Senão fica muito diferente, né? Mas vocês já repararam, de repente, igual você citou, é um condomínio que tem 8 torres. Porém, 3 torres desse condomínio estão muito danificadas. Mas acontece que, de repente, uma outra torre tá boa. A gente não achou, fez ali a verificação, não achou. Acontece às vezes isso, de uma torre estar mais preservada que a outra, sendo que quase que todas foram ali levantadas no mesmo período. Acontece sim. Às vezes por causa da oposição, né? Tem um lado que bate, né, mais chuva, o outro não, né? Então tudo isso acontece. Às vezes tem prédios que tem 3, 4, 5 torres, e aí um lado tem que fazer tá com muita trinca. Do outro lado já a outro prédio não tá, né?
Até com uma torre mesmo, é assim. Acontece isso também. Também, às vezes, o lado esquerdo tem muita trinca, o lado direito já não tem tanta. Então, até com uma torre, às vezes, acontece também. Não segue regra. Não segue. Pode acontecer de diversas formas. Por isso que toda vez que nós vamos... tem uma solicitação para fazer um serviço, vamos até o local, aí faz a medição, né? Tem que medir o prédio, tirar foto, para ver como tá a superfície. Porque já teve algumas solicitações que disseram assim, mas eu já tenho a metragem, eu te mando a planta, né? E aí você vê e mede. A gente sempre fala, mas precisa ir até o lugar, porque precisa ver como tá a superfície. Tem que ver, né? Não tem outro jeito. Tem prédio que tá com aquelas ferragens expostas. Já tá aparecendo. Tem uns que tá aparecendo a ferragem exposta. Então, é claro que, assim, esses condomínios são condomínios que estão 15 anos, 20 anos sem fazer nada. A gente nunca recomenda isso. Porque... Então, o síndico aí, uma dica, né? Já fica de olho, não pode. Não pode, porque aquela ferragem exposta, ela tá úmida. Isso pode comprometer a estrutura do prédio. Já pensou o perigo? E o próprio morador já tem aí a sua autonomia de acompanhar, de verificar isso. Se você vê que tem alguma coisa errada, tem que chegar no síndico, né, e falar. Porque, olha lá, verifica, não pode ficar assim, é perigoso. Porque é perigoso para todo mundo, não é uma pessoa, né, é para todos. Né? Que fosse uma já não poderia ser assim. Imagina um monte de gente. Tem que ficar de olho, tem que puxar a orelha realmente e ir buscar aí os direitos. Sobre o mercado. Sobre esse mercado, quando a gente cita restaurações prediais, Cíntia, o que você observa que tem mudado de uns anos para cá? Por exemplo, nessa sua experiência aí de 10 anos, muita coisa vem mudando nessa área que você atua? Vem. Eu acho que hoje as pessoas estão mais... estão procurando mais pintura. Pintura, quando eu digo pintura, é assim, porque prédios que têm cerâmicas... aquelas pastilhas, elas começam a cair bastante. Então, há uns 8 anos atrás, nós sugeríamos. Também tem a opção de você pintar as pastilhas se a pastilha for opaca, né? Se a pastilha for esmaltada, aí você não consegue, porque ela vai craquelar, né? Então, a gente sugeria isso e a maioria falava assim, não, eu não quero fazer isso porque eu quero manter a originalidade do prédio. Também tem esse detalhe. Mas hoje, eu diria que hoje, acho que a maioria, às vezes, quando liga, que já tem aquela cerâmica que já está há uns 10 anos já, que o prédio foi entregue, eles mesmos já falam. Eu já quero pintar as pastilhas, não quero mais ficar assim. Coisa que há uns 8 anos atrás... Não tinha essa visão. Não Você acha que a informação, a busca de informações auxilia nesse ponto também, em as pessoas já se informarem mais, entender melhor como que funciona, o cuidado que tem que ter, o período, o prazo, isso ajuda? Ajuda, porque há 10, 8, 7 anos atrás, isso, né? Não tinha, até as redes sociais praticamente não existiam. Não era igual hoje, existia. Né? Então hoje você tem um leque, né, de informações, rede social, internet, né? Não tinha tanto esse acesso, então as pessoas estão buscando mais informação e vendo que isso é melhor, né? Então tá mudando, né? A questão de textura, por exemplo, muitos prédios queriam fazer textura. Eu quero texturizar porque eu acho bonito. Hoje parece que também já tá mudando isso. Então, assim, muitos condomínios que têm textura querem fazer um amaciamento na parede e deixar alvenaria, né? Nem todos acabam fazendo isso por conta, às vezes, do custo, né? Mas é um desejo que eles têm. Entendi. Por quê? Porque a textura, ela não aceita emenda. Textura, grafiato, seja textura de rolo, textura projetada, não tem jeito. Ela não aceita. Quando você faz um tratamento de trinca, ela fica aquela marca, como se fosse uma cicatriz, né? Então, todo prédio que tem textura é assim. Ele fica aquela cicatriz. Se o prédio for uma cor escura, é mais visível ainda. Se for uma cor clara, fica menos, né?
mas eles acabam não gostando muito. Entendi. Então, aí muita gente fala, então era melhor que fosse liso, alvenaria lisa, né? Tem que mudar. Tem que, Não dá para ficar mais com a textura. Exato. E hoje, praticamente, segundo o que você traz como informação, quase que nenhum edifício, nenhum empreendimento, eles já vão fazer com textura, praticamente, então, por causa desses detalhes. Tem algumas construtoras que acabam Ainda fazendo, mas elas estão fazendo aquela projetada. Então já é diferente. A projetada também não aceita emenda. Também não tem jeito. Não aceita. Então quando for fazer aí uma restauração... vai ficar aquela marca. Ou então vai ter que fazer esse procedimento que você falou. Novamente. Ou quando fica aquela cicatriz, então ou você textura tudo de novo, faz outra textura por cima, e aí ela vai ficar perfeita, né? Tá. Porque fez de cima a baixo. Ou você faz o amaciamento e ela vai ficar lisa. Senão vai ficar aquela cicatriz. Entendi. Vai ficar então marcado. imagina, a pessoa fez lá o serviço, né? Ficou a cicatriz. Daqui 5, 6 anos vai ficar mais cicatriz. Vai ficar aparecendo mais. Cada vez que for fazer vai estar lá mais visível. Mais visível. Então acaba... Eu percebo não sendo que um bom negócio ali. a maioria acaba optando por alvenaria lisa. Entendi. Às vezes alguns detalhes, né? Tem prédio com alvenaria, mas poucas pastilhas ou uma parte só que é com textura, mas não mais o prédio todo. Entendi. Eu tô percebendo isso. Legal, ótima observação. Agora, e desafios? O que você considera aí dentro desse mercado como grandes desafios que você observa no teu dia a dia? Olha, eu acredito que é a concorrência com os profissionais, né? Porque quando você concorre com empresas... É uma coisa. Você tá assim, digamos que todas no mesmo nível, Perfeito. né? Quando você concorre com profissionais... ele não tem aquela estrutura que uma empresa tem. Mas não é mais complicado essa sua observação também, quando você fala não de uma empresa, de um profissional? Porque o condomínio, quando tem realizado esse tipo de serviço, ele não exige uma nota fiscal do serviço prestado? Né? Normalmente, não é de praxe. Claro que se esse profissional for aí, né, PJ, um MEI, ele pode emitir uma nota. Né? Também é possível, por que não? Mas assim, a diferença em si que você vê de empresa para o profissional, que também tem a sua experiência, é claro, qual é a diferença? Você diz na estrutura do que oferecer? Em valores. Valores. Né? Porque às vezes os síndicos, quem está negociando do conselho, eles falam assim, já ouvi muito isso. Olha, eu gostei de vocês, gostei da empresa de vocês, quero fazer com vocês, só que eu tenho um orçamento aqui que ele tá bem abaixo. Aí a gente começa... Muito abaixo? Muito. Às vezes Mas isso não é também uma coisa que você falou, peraí, tem muita diferença. Alguma coisa tá errada. Exato. Esse aqui não vai oferecer, então o que está oferecendo? Mas tem alguns que acabam optando pelo valor apenas, né? E assim, eles ficam, você não pode cobrir? A gente fala, não tem como. Né? Assim, uma coisa que é próxima, empresas está sempre próximo. Sempre próximo. Agora, quando tem um profissional na concorrência, você acaba perdendo um pouco o encanto Se torna uma concorrência desleal. Totalmente desleal. Você não consegue concorrer. Agora, também tem que ver, eu acho que essa dica é importante para o síndico que vai contratar um profissional, né, aonde mesmo esse profissional sendo autônomo tem o seu mérito, tem a sua experiência, o seu trabalho, é óbvio. A única coisa é que também tem que tomar cuidado para ver se esse profissional ele vai atuar, vai prestar esse serviço de uma forma segura, porque tem que levar segurança. Então ele tem que ter os produtos, os equipamentos adequados, tudo isso tem que ser verificado também. Porque queira ou não queira, se o síndico contrata também um profissional que não presta um bom serviço ou acontece algo, quem que responde? É o síndico. Então esse é um outro detalhe a se atentar também. Tem que tomar cuidado, não é verdade? Com certeza. Então eu acho que esse é um desafio, né? E por incrível que pareça, tem bastante. Tem bastante isso daí, né? Mas é uma coisa que a gente tem que saber ultrapassar.
Quais os grandes benefícios que a restauração predial pode vir a oferecer para esse condomínio, seja residencial ou comercial, na sua visão? A restauração predial, ela valoriza o condomínio. Porque a restauração predial é o quê? É diferente de você... eu vou pintar o prédio. Né? Imagina, eu colocar um monte de enfeite aqui na mesa, sendo que a mesa está toda suja. Né? Não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, a restauração predial é isso. É você preparar antes, né? Você tratar a superfície. Por isso que é feito a lavagem para tirar a poluição. Às vezes tinta que está desplacando, né? No caso da pastilha, às vezes tem cerâmicas que estão caindo, né? Então, na lavagem acaba saindo. Né? Depois você entra com o tratamento de trinca. Então, a gente tem uma ferramenta própria para isso. Para abrir a trinca, você vai colocar um produto lá dentro, né? Que esse produto a gente costuma chamar de cela trinca. Tá. Né? Tem gente que chama veda trinca, tapa trinca, né? E aí esse produto, ele é como se fosse uma massa. Ele é bem flexível, né? Quando coloca lá dentro da trinca, ele vai acompanhar ali a movimentação do prédio, né? Porque todo o prédio se movimenta. Entendi. Por isso que gera as trincas. É flexível. Exato. Então parece aquela massinha de brincar de criança. Depois você vai passar o impermeabilizante. Esse impermeabilizante nós passamos em toda a fachada, né? Independente de onde tem trinca ou onde não tem. Ele é como se fosse uma borracha, né? Esse impermeabilizante. Ele é uma borracha, ele cobre toda a fachada para quando acontecer a chuva, escorrer, não infiltrar. Ah, entendi. A água descer, né? Não acabar infiltrando, minando água ali, né? Então tudo isso é onde entra a garantia que a gente dá de 5 anos. São vários benefícios, na verdade, que se traz uma boa restauração, uma boa empresa, uma empresa séria. Isso que é importante, por isso que a gente traz aqui a Cíntia Monteiro, que é a representante comercial da Atuanzi, né? Restaurações Prediais, uma empresa que se destaca dentro desses serviços, levando para vocês essas dicas aí nesse contexto direcionado à pauta de hoje. Na sua visão profissional, como uma dica, o pessoal que está nos acompanhando, principalmente os síndicos também, de quanto em quanto tempo deve se fazer uma manutenção de fachada, por exemplo? Olha, de 5 em 5 anos. 5 anos seria o correto? É o correto. Porque, assim, de 5 em 5 anos, tem até uma lei, né, municipal, que obriga os prédios a fazerem essa manutenção de 5 em 5 anos. Mas não só por conta da lei. Eu acho que é o melhor mesmo fazer de 5 em 5 anos para fazer uma prevenção, como você citou. Não uma correção, né? Porque como tem todo esse tratamento que eu expliquei, você evita de um morador ter uma infiltração. Né? Dentro de cabeça que é. Já teve casos de síndicos mandar foto que tava a roupa, sapato, sandália, tudo mofado. E você imagina o que isso causa na saúde, né? Problemas respiratórios e daí vai. Fica respirando aquele ar poluído. Traz né? N problemas de saúde. Aí você vai sempre fazer uma correção. Quer dizer, você nunca vai tratar a raiz do problema. Exato. E só ali, né? Vamos dar uma amenizada. Não, tem que realmente descobrir e solucionar. Porque daí o prédio vai estar sempre, além da estética, bem tratado. É o que você falou, valoriza. Pensa que quer vender o teu imóvel, olha lá, o que está restaurado, muito bem feito, vai valorizar muito mais, sem dúvida nenhuma. Você pode pedir até um pouquinho mais, por que não? Não é? Tem estudos que apontam que cada imóvel dentro de um prédio que foi restaurado, ele valoriza até 20%. Né? Já teve vários casos de pessoas que falam assim, às vezes dentro do prédio, mesmo eles falam, eu não estava conseguindo vender, agora que está pintando aqui, já está vindo bastante gente olhar para comprar, né? Então, ninguém gosta de morar E assim, todo ser humano é visual, né? Então, a primeira coisa que chama a atenção é isso, a hora que você vê. Você olha lá um prédio bem pintado, bem restaurado, às vezes tá o jardim feito, piso bonito. É outra coisa. Aí você olha um que tá com a ferragem exposta,
Não dá, né? Cheio de trinca. Nem alugar. É mais difícil para alugar também. Até para alugar é difícil. As melhores cores para se pintar, de repente, aí uma fachada. Na experiência de vocês, muita gente aí que também briga. Mas que cor? Não, essa cor não é legal. Essa... É verdade. Tem acho que muito disso, né? Tem. Na experiência de vocês, o que vocês sugerem aí sendo as melhores cores, aí, as melhores opções? As melhores opções são os tons pastéis. Por que os tons pastéis? Os tons pastéis, eles duram mais, né? Então, os tons pastéis são o quê? Camurça, marfim, algodão egípcio, palha, areia, né? Esses tons são considerados tons pastéis. Por isso que a maioria dos prédios, se você olha num geral, parece que a maioria é dessa cor. É isso mesmo, né? Verdade. Porque ele acaba durando mais, ele esconde mais a sujeira. Aí tem uma tendência que de uns 2 anos pra cá também tá pegando bastante, que são as tonalidades cinza. As tonalidades cinza, elas também são duráveis, mas não tanto quanto as tonalidades pastéis. Durabilidade é maior? É, maior. Mas por quê? A tinta é a composição? É porque ela é clara. Ah, entendi. Né? Ela é clara. Existe desculpa eu te cortar, algum tipo de tinta, quando vai se fazer uma restauração na parte de pintura, algum tipo de tinta que ajuda, principalmente na hora de pichar, por exemplo, a pessoa picha e agora tem que pintar de novo, não dá para tirar, mesmo que lave. Existe hoje algum tipo de tinta que vai nos prédios, que mesmo que a pessoa piche, tem como ali, quando for limpar, lavar, que você consegue tirar aquela pichação ou ainda não? Ainda não foi feito isso. Difícil. Não, ainda não. Entendi. Seria muito bom, né, se alguém já tivesse criado, porque... Aí, quem sabe aí uma dica, né? Esse problema de pichação é uma coisa que a gente tem há anos, né? Mas ainda não foi criado. Nada? Nada. Sabe uma dica aí para as grandes empresas, né, direcionada a esse mercado de tinta, possa trazer algo revolucionário, inovador? Uma ideia. Vai fazer a diferença, com certeza. Com certeza. Restauração e acabamento de uma pintura de fachada texturada. É mais complexo? É mais difícil? É mais complexo. Porque a textura, quando começa a fazer, você tem que pegar ela. Vamos supor, imagina um prédio de 25 andares. Textura. Um prédio que textura. Então, quando vai fazer, tem que pegar lá de cima, descer até embaixo. Ele não pode parar no meio do caminho. Ele tem que vir de uma vez? Vir texturizando até o final, né? Se ele vai fazer a textura, no caso, ele vai fazer a textura, então ele tem que pegar até o final. Por que isso, Cíntia? Porque senão ela queima, ela fica aquela marca, ela fica uma marca. A textura, ela é um pouco ingrata nesse sentido, né? Se é uma pintura de textura, não tem problema, né? Porque você vai pintar a textura, não tem isso. Agora, para fazer a textura... É diferente. É de cima a baixo. Olha, sem parar. De cima a baixo. A gente costuma chamar de pano, né? Você tem que pegar aquele pano, que é uma parte, e vir descendo até o final. Senão para. Então, você tem que olhar o tempo, tem que ver tudo, para não parar no meio do caminho. É, né? Um desafio, hein? Para as empresas, né? A Tuanzi costuma fazer isso? Tem poucos prédios que querem texturizar. Já não é mais uma opção, né? Assim, já fizemos bastante. Faz a diferença, né? Mas hoje é menos. Ó, a modernidade chegando aí, novidades, inovações. O pessoal também vai buscando coisas melhores. Vai mudando, né? Vai mudando. Parece que assim como o modelo dos prédios mudam, também a restauração muda. Também, né? Tem que acompanhar. É uma realidade. Calafetação de esquadrias, o que seria? Traz o Gustavo como dúvida. Então, calafetação de esquadria, tem bastante condomínios que precisam fazer. Né? Às vezes o condomínio está com uma infiltração, mas não é na parede. Né? Não é na parede, ele está entrando ali pelo buraquinho da janela. Né? Às vezes a janela tá vazando por ali. Entendi. Foi calafetada há muito tempo, né? Às vezes já até pintaram um prédio, já fizeram uma restauração, mas deixaram ali sem fazer. Entendi. E aí acaba entrando pelo buraquinho.
Então aí a pessoa fica procurando, fazendo na parede. E não é uma calafetação. Então a gente faz a calafetação com silicone impermeável. Não é esse que passa na pia de casa, né? Que vem aquela bisnaguinha, isso, né? Como se fosse uma pomada. Sim. Aí, não é aquele. Não tem nada a ver. Ele é um próprio, da construção civil, né? Ele é comprido, grandão, você tem que ter um equipamento para passar, ele é totalmente diferente. Não é aplicado de qualquer jeito, né? Não. Não adianta ser aventureiro. Tem que deixar nas mãos de quem realmente entende, os próprios profissionais, para poder fazer direitinho. Exatamente. Aí quando faz essa calafetação, né? Ou nos caixilhos da fachada, ou nas esquadrias, né? Os caixilhos são nos cantos da janela, né? Aí você resolve o problema. Vamos entender mais detalhadamente, o pessoal que está acompanhando a gente nesse nosso bate-papo da edição do Podcast Executivo, seu canal de informação, na pauta de hoje, falando de restaurações prediais, com a Cíntia Monteiro aqui com a gente, que é a representante comercial da Atuanze. Cíntia, eu queria entender um pouquinho hoje dos serviços que as pessoas vão encontrar na Atuanze. Queria que você falasse um pouquinho, num geral, de cada serviço que hoje vocês oferecem nesse mercado. Tá. Então, nós oferecemos lavagem por hidrojateamento, né? Então, às vezes, a necessidade do condomínio não é fazer um serviço completo, né? Ele já fez e ele quer fazer uma manutenção. Então, depois de uns 2 anos que foi feito o serviço, foi pintado, foi restaurado, e ele só quer lavar. Nós fazemos também só a lavagem, né? Fazemos tratamento de trinca. Tem condomínios que às vezes procuram para fazer pontos específicos, né? Olha, eu tô com uma infiltração aqui no 12º andar. É bem localizado ali, né? Ele não quer fazer o prédio inteiro. Perfeito. Nós fazemos também atendemos. Tem também clientes que às vezes contratam só para fazer a calafetação das janelas, de esquadria, rejunte, né? Rejuntamento, né? De pastilhas, pastilha. Também. Então, tudo isso a gente faz. Além da impermeabilização da fachada. É importante citar. Textura, pintura, né? Reposição de cerâmica, né? Então, o tratamento das trincas. Tratamento também, de trinca. Né? E também pintura interna, né? Interna e externa. Interna e externa. Garagem. Interna também. Então. Porque a interna também tem escadaria, tem hall, tem porta corta-fogo, porta de elevador, né? A garagem para fazer a demarcação, quadra, né? A gente também faz as demarcações. O contrato hoje, né, do condomínio que chega e contrata a Atuanze, ele é bem flexível. Então não é algo padronizado, né? Não, tem que ser... A nossa empresa só vai trabalhar no seu condomínio se for com isso. Não. Não. Entra esse detalhe que você falou, bem específico, bem pessoal. Não, mas a gente só precisa disso. E aí vocês conseguem flexibilizar isso, então, no contrato? Consegue. Tem condomínios que só querem fazer a garagem, por exemplo, né? Então, ele já está com tudo feito, parte externa, ele só quer fazer a garagem. Nós fazemos só a garagem. Vocês fazem contratos também de manutenção? Manutenção preventiva? Existe essa possibilidade? Por exemplo, do condomínio contratar a Atuanze e falar, a gente já quer fechar um contrato de manutenção e aí a gente deixa na mão de vocês para não ter dor de cabeça e não se preocupar. Tem isso? Tem também. Isso é bom, isso é ótimo, na verdade, para quem acabou de restaurar. Acabou de pintar. Você pode fechar um contrato com a Atuanze. Olha, no próximo ano, quando completar 1 ano que eu terminei o meu serviço, eu quero fazer uma lavagem. Então, você pode fazer esse contrato por 2 anos, por 3 anos. É flexível. E aí vai pagando um pouquinho. Entendi. Durante o mês. E se você tem essa manutenção da lavagem logo após o serviço feito, você consegue postergar um pouquinho a manutenção. Legal. Né? Você consegue postergar. Se você ia fazer daqui uns 5 anos, você pode fazer depois de uns 6, 7. Sobre projetos, vocês também desenvolvem junto com o condomínio a ideia do projeto a ser desenvolvido? Porque tem muito disso, né? Às vezes o síndico entra em contato com a Atuanze apresentando um determinado problema.
e às vezes não é bem aquilo. Então vocês têm toda uma equipe de profissionais que vão acompanhar tudo para falar, olha, a gente realmente encontrou o que o senhor comentou, mas ainda tem a mais esse outro problema, vocês conseguem observar tudo isso? Consegue sim. É tudo muito minucioso esse detalhe aí de estar verificando os problemas que vocês fazem ali? Tem o supervisor que é bem atento, tem a engenharia também, né? Então o engenheiro consegue analisar e fazer um projeto, né? Então já teve condomínios que a gente viu que o problema não era só o que eles estavam achando. Olha isso também. Então foi feito um projeto, né? O engenheiro fez o projeto e a gente mostrou para o condomínio. Esse condomínio, por exemplo, era para fazer uma reposição de lajota, né? Só que não eram as lajotas que estavam caindo, estava caindo reboco. Nossa. Então quando caía um pedaço de reboco grande e a lajota ficava presa no reboco. Quer dizer, ela estava firme, na verdade, no reboco. Tava firme. Mas o reboco não estava firme no prédio. Estava solto. Olha o perigo disso, hein? Então, em grande parte, né? Então, aí o engenheiro montou o projeto explicando, porque ele ia ter que fazer, nesse caso, o síndico ia ter que fazer uma outra assembleia para explicar para os moradores que o problema não era apenas a cerâmica. Tinha espaços ali que era a cerâmica que caía. Perfeito. Mas em outros lugares não era o reboco. Entendi. Algum projeto inusitado, desafiador, que vocês falam, nossa, esse aqui foi difícil, muito complexo, algo que marcou vocês aí como um grande desafio, você se recorda de algum? Assim, não, desafiador até agora não. O que eu me lembro é que teve um condomínio que era aquele, sabe, esses condomínios eram uns 3, 4 andares, acho que era 8 ou 10 blocos, né? Então ele era bem comprido. Tá. E esse condomínio saiu bastante caçamba de lá. Nossa. Porque quando ia fazer as trincas, começava a cair todo o reboco. Aí tinha que tirar. Tinha que tirar tudo o reboco. Vai caçamba. Só que não chegou na ferragem exposta. Mas caía em muitas partes, caiu o reboco ali. Então ali acho que foi umas 2 ou 3 caçambas. Né? Então eu achei bastante. Ainda quando a gente olhava... Não é o comum, é isso, na verdade? Não é. Entendi. Quando olhava pro prédio, a restauração ele estava todo cimentado, né? Ele não tava com aquelas marquinhas, sabe? Os desenhos da trinca. Porque quando cai o reboco, você tem que refazer a superfície. Sim. Então ele tava todo cimentado. Então ficou uma restauração bem diferente ali, né? Cíntia, o que a gente não comentou? Faltou alguma coisa que você gostaria de detalhar para não ficar de fora? Alguma observação? Uma observação é que no auxílio das cores, nós fazemos o quê? Um projeto, né? Um projeto de cromatização, um projeto de cores. E aí, nesse projeto de cores, tem a foto do condomínio. Então, a gente vai colocar lá uma montagem das cores que o condomínio tem como opção. E aí você tem uma ideia do desenho do prédio, como que ele ficaria, isso? Exatamente. Como se fosse ali o que o pessoal faz nos móveis planejados. Faz exatamente um 3D ali, algo bem futurista. Legal. Porque daí quando você olha, aí você já fala, tem uma noção de como... eu queria o camurça, mas eu acho que eu não quero mais. Eu gostei mais do gelo. Tem uma visão mais ampla. Você olhando, é bem melhor. É um dos serviços que vocês oferecem, então. Sim, nós fazemos isso também. É um diferencial, né? É um diferencial. Legal, bacana. É muito bom. Bom, se você pudesse deixar aqui uma mensagem dentro desse contexto que hoje a Atuanze traz, quando se fala de restaurações prediais, qual a mensagem que você deixa, ou a dica também, pode ser? Quando procurar uma empresa, né? Procurar uma empresa para fazer a restauração, procurar olhar quais foram os serviços que foi executado, né? Dar uma ligada para as referências, né? Então, antes de contratar, né? Se atentar nesses detalhes. Exatamente. E ver as qualidades, né? O que a empresa está oferecendo, o material, né? Que a empresa está oferecendo. Nós, por exemplo, a gente trabalha com material comprado na fábrica, né? Então, da fábrica vai direto para o condomínio. Esse é um detalhe legal, né? A qualidade também
dos produtos utilizados, a preocupação de se ter tudo de primeiríssima qualidade que a Atuanse tem. Exatamente. Né? Além de equipamentos, o conhecimento dos profissionais. Então, tudo isso são cuidados que a Atuanse tem quando vai adentrar a um condomínio para poder prestar esse tipo de serviço. Não é verdade? Além de usar as tintas compradas de fábrica, tintas de primeira linha. Importante. Então, o condomínio também tem que se atentar a isso. Legal. Quando dá uma olhada no orçamento, se a qualidade da tinta, se ela é premium. Né? Porque, às vezes, toda tinta, ela tem a premium, tem a standard, né, e vai descendo. Entendi. Então você tem que olhar sempre se é a premium, que é a primeira linha, se a empresa está oferecendo um impermeabilizante, se não é seladora, porque o impermeabilizante ele vai impermeabilizar, a seladora só vai chupar. Olha a diferença. Ela não vai impermeabilizar nada, né? Isso tudo são dicas que eu acho que é dicas importante. E detalhes, na verdade, importantíssimo. Tá aí que às vezes você vê a diferença de preço no serviço. É porque é totalmente diferente o que um está oferecendo do que o outro está oferecendo. Então, depois você vai ver no bolso que você pensou, pagou mais barato, teve mais vantagem, acaba tendo que fazer o serviço de novo. E aí vem a dor de cabeça. Vem. A dor de cabeça e o choro. E o choro também. Falou tudo agora. Recebemos essa edição do Podcast Executivo Cíntia Monteiro, representante comercial da Atuanse Restaurações Prediais, hoje na pauta do nosso canal informativo do Podcast Executivo, trazendo um pouquinho aí sobre esse trabalho, né, bem direcionado, eu diria, sobre restaurações de condomínios, tanto comerciais como residenciais, a mão de obra especializada, a importância que a Atuanse traz dentro desse mercado para oferecer o que há de melhor para os seus clientes. Deixo um abraço em nome do Podcast Executivo ao diretor Cassiano Souza, a você e toda a equipe, né? Toda a família da Atuanse. Parabéns pelo trabalho de vocês. Nós que agradecemos por essa oportunidade de participar aqui com vocês. A gente que agradece. Quer deixar um abraço para alguém? Fica à vontade. Um abraço para o Cassiano, né? Porque ele que abriu as portas para que eu pudesse entrar aí nesse mercado, e é o que eu estou gostando muito. As mulheres estão tendo aí um espaço maior no mercado de trabalho, você tem essa visão hoje? Tem, então mesmo. Até nessas áreas mais específicas? Porque algumas vezes já teve uns que até brincaram, né? Ué, mas você que vai pintar uma mulher? Eu falei, não, eu só vim apresentar o serviço, né? E às vezes tem... Mas às vezes tem também, não tem? Profissionais femininas. Tem profissionais femininas, sim. A gente tem que tá aberto para tudo, né? E tem alguns síndicos às vezes falam assim, mas será que você sabe? Porque você é mulher, né? Você não vai saber explicar sobre tinta. Aqui, ó. Tá aqui, ó, participando do Podcast Executivo, tendo a responsabilidade, né, de representar a Atuanse, e representou muito bem, trazendo um pouco do conhecimento, né, dela dentro desse mercado mais específico. Conhecemos muitas mulheres que inclusive são engenheiras, grandes profissionais também, né? Então, nesse mês da mulher, mês de março, deixamos um abraço aí, os parabéns a todas as mulheres. Parabéns a você também. Obrigada. Sucesso para vocês, deixa um abraço lá para todo mundo. Obrigada. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela participação de vocês. Começando a semana muito bem informado. Podcast Executivo levando sempre o que há de melhor em informações para vocês. Obrigado pelo carinho de sempre, pela audiência. Eu espero vocês na próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, o Podcast Executivo. Até a próxima edição. Uma ótima semana para todos. Tchau, tchau. Obrigado.